Estamos de volta com o programa Vale Soluções, agora com a participação da psicanalista Adriana Ferreira, que hoje dá palestras praticamente em todo o Brasil sobre o tema mediação de conflitos. Vai explicar para a gente nesse bloco sobre a lei, porque da necessidade da criação de uma lei envolvendo o tema. Adriana, seja bem-vinda, satisfação tê-la aqui. Obrigada. Realmente houve uma necessidade de se implantar a lei da mediação. Então, em 2016, em março de 2016, a Lei 13.140, ela entrou em vigor no país. O que acontece? A comunicação afogou o judiciário por falta de organização. O que é isso? Não existe comunicação. Então, hoje há processos que têm 10 anos lá parado e não tem solução, porque está acumulando cada vez mais e o que é prioridade mesmo hoje ficou deixado de lado. E o modelo jurídico no Brasil muitas vezes permite, né? Pela quantidade de recursos que envolve um processo. Sim, tem processos que já chegou ao custo de R$300 mil aos municípios. Então, isso é muito sério. Então, a mediação nada mais é do que uma imparcialidade de uma comunicação entre as partes. Então, a lei veio trazendo um mediador ou um conciliador para estar ali tanto no judiciário como no extrajudicial, para ouvir as partes e parafasear. Então, assim, é uma comunicação totalmente imparcial. Você escuta e repete a mesma frase para o outro, para ele ouvir de uma outra forma. E com isso estimula a comunicação entre as partes. O mediador, ele é quem? Quem pode ser a figura desse mediador? Bom, a figura do mediador é importantíssima ser imparcial. Ele não pode ter vínculo nenhum com nenhuma das partes. Hoje, se você chegar num judiciário e você vê que o mediador é alguém que você conhece, você não precisa aceitar essa mediação. Mas assim, ele tem que ter uma formação específica? Tem Ele que é do ser direito, formado. ele é de saúde? Não. Na verdade, o judiciário hoje, o ENAM, o Ministério Público, ele quer que os mediadores não sejam advogados, sejam pessoas de vários setores. Por quê? Vamos colocar a causa de um guarda-roupa que chega em um imóvel e está errado. Quem é o melhor mediador? O marceneiro. Porque ele que entende o processo, ele é o técnico. Então, por isso que hoje psicanalistas, pessoas de várias áreas estão sendo formadas como mediador. Porém, as prefeituras hoje estão adotando a mediação. Eu acabei de dar uma formação para 180 funcionários na prefeitura de Itatiba. Itatiba? De Itatiba. Lá eles entenderam que a mediação é necessária por causa de inúmeros processos de assédio moral. Ah, tá. Então, o que acontece? Nós formamos mediadores para que eles possam ter uma visão do que está acontecendo errado e chegar e mostrar para aquela pessoa a necessidade de mediar e de resolver o conflito. E isso criou também uma celeridade na resolução desses processos. Sim, muito. É importantíssimo. A lei ela não está tão firme como nós esperávamos. Esse ano, recentemente, eu fui chamada para ser vice-presidente executiva do único sindicato que nós temos há 10 anos no país, em Brasília, que é o Sindijá Brasil, justamente para implantar nas prefeituras a mediação, porque o município precisa. O que é importante dentro do município? Resolver os conflitos dessa população para que ele não se estenda para o Estado e depois para o Distrito Federal. Eu acho pertinente, né, a participação da Adriana também aqui, para a gente poder apresentar esse modelo como solução para as questões envolvendo os municípios da região do Vale do Paraíba. O Vale hoje é uma região metropolitana e temas como esses, que muitas vezes passam desapercebidos, sim. A gente sabe que tem lá as prioridades de saúde, segurança, geração de empregos, mas é um tema aí, uma lei que pode ajudar em muito resoluções de várias situações recorrentes em vários municípios, não é, Adriana? Sim, existe uma questão também, às vezes, dos municípios, dele conseguir levar a mediação para a população, até para ela entender o executivo e o legislativo. Porque o que acontece? Hoje as pessoas criticam muito. Então, incita o conflito, né? E ele cresce muito, mas de pessoas que não entendem do que está falando. E a própria crítica leva ao conflito, muitas vezes. Sim, a crítica leva. Então, a rede social hoje, o que acontece? Ela estimula o conflito e aquilo vai aumentando. Então, quando o município tem a preocupação de ter uma transparência e de resolver esses conflitos, a mediação é a melhor solução. Vamos tentar dar um exemplo mais prático, porque às vezes nós temos aí alguns gestores, alguns políticos assistindo, para eles entenderem esse modelo de mediação. O que você pode citar
para esclarecer e elucidar um pouco mais. Tá, vamos supor assim, eu tenho um caso recente de uma mediação mal feita, de usar a palavra mediação em um coletivo, sendo que a mediação precisa de imparcialidade. Então vamos colocar sindicatos, tá? O sindicato vai lá e tenta mediar a classe dele, porém com o município, porém o sindicato não é imparcial. Defende o lado dele. Defende o lado dele. E com isso, um conflito pequeno gera um conflito muito maior para o município e ali aparece realmente um processo administrativo que vai passar para outra esfera, causando danos para o município, tanto na moral quanto no financeiro, em municípios que já não têm recurso. Acaba onerando ainda mais o município. Sim, então esse é um cuidado muito grande da imparcialidade. O município é necessário, sim, que os sindicatos estejam presentes, que toda a população esteja presente, mas você precisa saber quem vai mediar, quem pode fazer esse processo. E foi por isso que eu fiz essa cartilha. Essa cartilha é uma cartilha específica. Pode mostrar a cartilha, para prefeituras, né? E sindicatos e para leigos. O que é isso? É um passo a passo e é muito simples, porque assim, é entender se eu posso fazer isso, se eu devo fazer isso ou se eu estou envolvido naquela causa. Com responsabilidade e imparcialidade. Imparcialidade. Então assim, a prefeitura, às vezes ela também não é imparcial. Por isso a importância de criar uma ouvidoria com a mediação. Uma ouvidoria preparada, né? Preparada. Tudo dentro do município hoje tem que ser muito preparado. Nós estamos vendo a crise que gerou o país por falta de comunicação. Então a lei veio para que melhore isso e para que até o país desafogue até na política de uma coisa tão desorganizada como está, né? Vou chamar o intervalo, Adriana. Na sequência a gente volta para o bloco final para falar um pouco mais sobre isso e também falarmos sobre alienação. Voltamos em instantes.